Eu vou começar a abordar, de passagem, a colônia no Brasil. As teses dominantes viam a colônia em nosso país sem vida interna merecedora de registro, embora somente desde a década de 1960, com o avanço do conhecimento factual empírico, permitiu pôr em questão tais teses. Assim, o tema da dinâmica interna na formação histórico-social brasileira foi durante longo tempo tratado à margem do corpo principal dos estudos históricos. Chegamos a isso. Somente a partir de 1951 são vários os autores que desenvolvem os temas relacionados a essa atividade interna, sendo vários os estudos pioneiros e marcantes. A descoberta da dinâmica interna da colônia, então subordinada e articulada, inevitavelmente ao domínio externo, seguiu adiante. Primeiro, a pesquisa histórica precisou demonstrar a existência da luta de classe na colônia e no império, que condicionou a formação política da colônia e, após, do país independente. Em continuidade, o reconhecimento da vigência de um modo de produção com característica singular, como sendo um modo de produção escravista colonial, até a descoberta da possibilidade de uma acumulação do capital na colônia. Essas pesquisas foram abertas e seguidas por historiadores marxistas ou influenciados pelo marxismo e produziram profunda renovação do conhecimento histórico. Assim impôs o reconhecimento de uma visão sobre a formação histórico-social mais complexa do que se supunha. A tese liberal conservadora de que a luta de classe é estranha ao Brasil teve largo curso desde o século XIX e influenciou decisivamente os estudos históricos, como também a compreensão de que o escravo sempre fora passivo. A versão era que as lutas principais ocorridas no passado foram entre os índios, que se opuseram aos colonizadores portugueses. A reavaliação dessas ideias por historiadores marxistas envolveu a pesquisa em arquivos e o reexame das rebeliões populares, dando outro sentido para a compreensão da luta de classe no Brasil. Vários livros e artigos foram publicados desde a década de 1930. Um exemplo, O Quilombo de Palmares, de 1946, de Edson Carneiro, onde a saga de Zumbi é reposta em sua verdadeira história. Reconhece a luta de morte contra os senhores de escravos e de terras e autoridades coloniais. Ou seja, como a luta de classe transcorreu e não mera resistência cultural religiosa, que a visão tradicional supunha. Nesse sentido, são vários os exemplos de renovação historiográfica então percorrida. Contudo, o marco dessa revisão é Rebeliões da Senzala, de 1959, no qual o grande Clóvis Moura investiu contra as visões tradicionais a partir da premissa teórica marxista fundamental. A luta de classe está presente em toda a sociedade dividida em classes, e o Brasil não é exceção. Ele foi o autor do primeiro painel sistemático da luta escrava no Brasil e se contrapôs pioneiramente à visão do escravo como vítima passiva de seu destino e de sua luta, como choque entre as chamadas cultura superior dos europeus e dos senhores e a suposta barbárie africana dos escravos. A luta de classe ocupa o centro da análise histórica em Rebeliões da Senzala. A amplitude em que a rebeldia escrava aparece ali destrói a tese de que ela seria marginal ao curso do processo histórico. Ela manifestou-se de forma múltipla. A mais visível e conhecida foram os quilombos e a luta guerrilheira para defendê-los. Mas os escravos lutaram também nos demais movimentos políticos, como as revoltas mineiras do século XVIII, a revolta dos alfaiates em Salvador, em 1798, ou a luta pela independência na Bahia, no Maranhão e no Piauí. Também promoveram insurreições urbanas próprias, voltadas para a tomada do poder, que são pouco estudadas e têm, em Rebeliões da Senzala,
uma primeira visão aprofundada e que rompe com explicações religiosas ou culturalistas. Há notícias delas em inúmeras cidades brasileiras, mas as principais foram as acontecidas em Salvador entre 1807 e 1844, com destaque para a grande insurreição dos Malés de 1835. Portanto, Rebeliões em Senzala mostrou como a luta dos escravos, expressão principal do antagonismo de classe no Brasil escravista, condicionou a organização política e administrativa, com aspectos de sua ideologia até hoje. Nesse sentido, outro aspecto que ressalta em Rebeliões da Senzala é o desmascaramento das raízes do persistente racismo brasileiro e sua íntima ligação com estruturas de dominação oriundas do passado colonial, justificadas ideologicamente pela alegada inferioridade racial dos negros e mestiços. Esses preconceitos legitimavam pela autoatribuição de uma pretensa missão civilizatória o domínio de classe de uma elite autodenominada branca. A denúncia do racismo feita por Clóvis Moura está baseada na compreensão do papel fundamental que o preconceito racial tem no domínio de classe e também do papel importante que cabe ao proletariado na luta contra ele. Em uma nação como o Brasil, onde mais de 2/3 da população é formado de descendentes de negros, índios e seus mestiços, o racismo e o domínio de classe se confundem. A visão do domínio de classe e da luta de classes só pode corresponder, de fato, à realidade social do país se incorporar à dimensão classista também a dimensão étnica. A consciência de que o domínio de classe se confunde com o domínio dos portadores de pele clara sobre aqueles de tonalidade mais escura, de olhos, bocas, nariz, cabelo e crânio de formato diferente. Rebeliões da Senzala abriu uma vertente que levou, nos anos seguintes, a novos estudos da luta escrava por autores, muitas vezes, inspirados diretamente por sua leitura. Nessa obra, a história do escravo e do negro é posta em seu justo lugar de história do povo brasileiro, e não de um segmento populacional à parte, específico e segmentado. Funde, assim, o fio da história contemporânea dos brasileiros e brasileiras com o cordão tecido por aqueles que, antes, sofriam sob o infame e desumano instituto da escravidão. E reconstitui a história única dos brasileiros, cuja continuidade vai das lutas do escravo das fazendas e minas ao moderno proletário das empresas capitalistas e da própria classe média brasileira, sobre as ideias programáticas atuais e onde se situa a luta antirracista para nós comunistas. A Fundação Maurício Grabois, lugar de estudo e pesquisa do PCdoB, contribuiu para a definição programática do partido. Este programa vigente tem como paradigma e síntese: o fortalecimento da nação é o caminho, o socialismo é o rumo. Ou seja, o objetivo essencial deste programa é a transição do capitalismo ao socialismo nas condições do Brasil e do mundo contemporâneo. Contudo, para isto, a tarefa atual, o caminho adotado para alcançar esta transição ao socialismo é um novo projeto nacional de desenvolvimento. Não há passagem direta ao socialismo. Desse modo, neste Programa Nacional de Desenvolvimento, qual o lugar da luta antirracista? Trata-se de uma questão estrutural de sentido estratégico e hoje, assim também, é incorporado tanto para as diretrizes de uma plataforma de reconstrução nacional aprovada recentemente no 15º Congresso do nosso partido, quanto para o programa da Federação de Partidos, na qual participamos
o seu caráter estrutural é o mesmo. A luta antirracista compreende um caráter estrutural, característica originária da formação da sociedade brasileira, como vimos, e da sua evolução. O Projeto Nacional de Desenvolvimento não pode reduzir a variedade do povo brasileiro, mas, ao contrário, considera e ressalta a realidade histórica contemporânea dos brasileiros e brasileiras, sobretudo com aqueles que compuseram nossa sociedade desde sua origem, dando sua marca, realizando grande trabalho construtor sob condição infame e desumana do Instituto da Escravidão. Nesse caso, é uma exigência fundamental reconstituir a história única dos brasileiros, instituindo um sentido civilizatório. Os negros e negras e os mestiços têm uma grande riqueza humana e cultural e sabedoria, vincaram a formação do nosso povo, são parte fundamental da nação brasileira. Pensar e agir diferente é desagregar a nação brasileira. Eu concluo dizendo, hoje, onde estamos? Por que matam Genivaldo dos Santos numa câmara de gás improvisado para isto? Por que agridem e matam o João Alberto em pleno supermercado de Porto Alegre? Por que se sucedem matanças nas favelas e assim seguidamente? Os fatos são demonstrativos do insano. Em verdade, os fatos são demonstrativos da degradação do ambiente democrático produzida pela máquina bolsonarista de ódio político. A violência banalizada atingindo estupendo retrocesso civilizatório. Faço uma analogia com o grande poeta abolicionista Castro Alves, no seu tempo, que, diante dos navios abarrotados de escravos, em pleno oceano, poetizava: mas é infâmia demais. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Aqui, em pleno século XXI, em pleno século, portanto, atual, declamo, é infâmia demais. Nos levantemos para derrotar a ignomínia, vestido de presidente da República, e abrir o caminho de reconstrução do Brasil e seguir um novo projeto nacional de desenvolvimento. Muito obrigado.